Dá uma olhada nesse cara correndo. O nome dele é Shura Kitata. Ele é etíope e foi ganhador da Maratona de Londres ano passado com menos de 2 horas e 5. 2 horas 4 e alguma coisa lá. E ele corre aterrissando no calcanhar. Desde que eu fiz a avaliação do Fila KR5, né? Que eu falei que ele não era muito adequado para quem corre no calcanhar. Muita gente me questionou. No YouTube, no Instagram, no Facebook, até pessoalmente, né? Sobre esse fato de aterrissar no calcanhar, né? Existe algum modo, né? Algum jeito de cair, de aterrissar no calcanhar sem ser mais lesivo, né? Sim, existe. E eu vou explicar isso daí com física, mas física pura mesmo, daquela que a gente aprende na escola, né? Ou não, sei lá. Vai que você faltou nessa aula. Eu sou o Léo Duarte e hoje vocês vão aprender definitivamente por que que educação física tem física como sobrenome. Bom, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre Isaac Newton, cara que é famoso pela teoria da gravidade, né? Ele estava lá embaixo daquela macieira, caiu uma maçã na cabeça dele, ele descobriu a gravidade. Mas ele não é famoso só por causa dessa lei. Tem outras 3 leis que ele formulou alguns, sei lá quantos séculos atrás, que regem toda a física, né, do movimento e da estática. Então vamos lá. Bom, a primeira lei é da inércia. Ela fala que todo objeto tende a permanecer, que está parado, tende a permanecer parado. Se ele tiver em movimento, ele tende a continuar em movimento. Bom, a segunda lei, ela é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Ela fala sobre a quantidade de força e a direção que você tem a aplicar essa força para que você consiga mover um objeto, tirar ele do lugar. E a terceira lei, talvez a mais famosa dele, é a lei de ação e reação. Ele diz que toda ação tem uma reação de efeito de direção, né, oposta e de mesma intensidade. Essa é a que talvez mais se aplica à corrida. Bom, quando você começa a correr, antes de mais nada você tem que tirar seu corpo da inércia. Essa é a primeira lei. Mas quanta força e em que direção você tem que aplicar essa força para você começar a se mover, né? Aí entra a segunda lei, que leva em consideração sua massa, o atrito, a velocidade do vento, a inclinação do terreno, mais um monte de coisa. Aí seu cérebro já fez todo esse cálculo, né? Todas essas variáveis. Vai mandar você empurrar o solo, né? A hora que você empurra o solo, que ela for uma ação, ele vai te jogar no sentido contrário. Lei de ação e reação. Aí entra a terceira lei de Newton. Portanto, para você correr para frente, você tem que empurrar o solo para trás e para baixo. Porque além de todas essas leis que eu falei, tem a lei da gravidade que está te jogando para baixo. Então você tem que empurrar para baixo para vencer a gravidade para ir para cima. Entenderam? É muita física. E no momento do contato com o solo, da aterrissagem, não é diferente. É a hora que o pé encosta, né, no chão. Seja com o calcanhar, com o médio pé, com a parte da frente do pé. Toda a energia que você jogar contra o solo, ele vai te devolver na direção contrária. Daí depende do que você vai fazer com essa energia. Você vai dissipá-la, né? Ou vai absorvê-la. Se você dissipá-la, você vai gastar mais energia para continuar se movendo, né? Para ir para frente. Agora, se você conseguir absorver essa energia nos músculos, nos tendões, né, que são elementos elásticos, você vai economizar essa energia, vai precisar de pouca energia essa para continuar se movendo para frente. É aí que tem a diferença entre um tênis com amortecimento, né, que amortecimento é dissipação de energias, e um tênis com alta responsividade, né, que ele consegue absorver essa energia e te devolver na forma de impulso. E tudo isso vai depender da forma como o seu pé encontra o solo, da velocidade, né, do impacto, né, da velocidade que ele vai encontrar o solo, da direção que ele vai estar, se é da frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, e da área de contato. Né? É muita física, física pura. Se você tiver uma bolinha de borracha, se você jogar essa bolinha contra o chão, né, num ângulo de 45 graus, ela vai quicar e vai continuar indo para frente até o atrito, né, o atrito do ar, ou
alguma coisa parar ela, né? Algum obstáculo parar ela. Ela tem esse comportamento porque a massa dela está toda concentrada num ponto pequeno e está bem próximo da área de contato com o solo. Agora dá um jeito de prender essa bolinha de borracha na ponta de um toco de madeira comprido e joga esse toco de madeira no mesmo ângulo de 45 graus contra o solo. Você vai ver um comportamento totalmente diferente. Muito provavelmente ele vai bater no chão, vai voltar no sentido contrário, né, na sua direção, todo descontrolado, rodopiando. Por que isso daí? O centro de massa dele, né, o peso dele está mais distribuído mais para cima, longe do solo. Então isso faz com que ele tenha esse comportamento. E em ambos os casos, né, tanto só a bolinha quanto a bolinha com um toco de madeira, a hora que ela der o impacto com o solo, ela vai aumentar a velocidade, a bolinha para frente e o toco de madeira com a bolinha para trás. Por quê? Essa bolinha tem uma energia elástica e que ela também acumula energia e consegue reagir muito rapidamente. Aí entra uma outra lei que não é a lei de Newton, é a lei de Hooke. Não Hooke lá, é Hooke, H-O-O-K-E. E essa lei ela fala sobre o acúmulo de energia dos materiais elásticos. Assim como na terceira lei de Newton, né, o material elástico ele vai reagir conforme a ação. Só que a intensidade vai variar conforme a capacidade desse material de acumular energia. Assim como um tênis, a nossa musculatura, nossos tendões, cada um tem um grau, né, de capacidade de acumular energia. Agora imagine que a sua perna é o toco de madeira e seu pé é a bolinha de borracha. Se você durante a corrida aterrissar um calcanhar muito à frente do seu tronco, todo o impacto vai se concentrar em uma parte muito pequena do calcanhar. Então toda essa energia vai ser dissipada, uma parte pelo amortecimento do tênis, mas é pouca coisa. O restante vai ser dissipado pelos seus ossos e pelas suas articulações. Então pouca coisa dessa energia vai ser absorvida pelos seus músculos, pelos seus tendões, né, que tem essa capacidade de absorver essa energia elástica, né, são um material elástico do seu corpo. E outra coisa, o seu centro de massa, né, ele está concentrado na região da pelve, portanto muito mais elevado que da bolinha e que do toco de madeira com a bolinha na ponta. Então a instabilidade vai ser bem maior. Agora vamos voltar para a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Quando você está correndo, seu corpo ele tem uma grande energia acumulada, né, quando você está em movimento, que ajuda você a manter esse movimento para frente, né? E além disso a gravidade está te puxando para baixo o tempo todo. Então você pega que todo o impacto da corrida é o somatório dessas duas forças, né, da inércia e da gravidade. Tudo isso numa minúscula área do calcanhar. Então eu acho que o resultado pode não ser dos melhores, né? Agora, e se a gente usar essa inércia ao nosso favor e mesmo assim continuar aterrissando no calcanhar? E ainda tem uma economia de energia considerável. Será que não é legal? O problema de aterrissar no calcanhar não está em aterrissar no calcanhar. O problema está no ângulo que o calcanhar atinge o solo. Como eu disse, o Newton, na terceira lei dele. Toda ação tem uma reação em sentido oposto e de mesma intensidade. E se ao invés da gente frear o movimento, né, jogando fora toda essa energia inercial, se a gente conseguir fazer que nem o Shura Kitata faz lá, que eu mostrei no começo do vídeo, colocar o pé lá na frente e fazer o calcanhar entrar na direção oposta, da frente para trás, o que vocês acham? Então a gente conseguiria aproveitar essa energia inercial, né, no movimento, e a força de reação do solo seria positiva, né? Ela ia empurrar a gente para frente, né? Sentido contrário do que você está empurrando o solo. E ainda a gente conseguia absorver um pouco dessa energia, né, através dos músculos, dos tendões, que na forma de energia elástica, né? Então a gente deixaria tanto o Newton quanto o Hooke feliz. Mas como que a gente faz isso, Léo? A gente faz isso aprendendo a relaxar enquanto corre. Tem que relaxar. Bom, nossos músculos, eles têm 3 tipos de contrações. Tem a isométrica, que é quando você fica parado sem fazer movimento articular.
Tem a concêntrica, quando você vai contra a gravidade, você faz uma contração muscular. E a excêntrica, quando você vai a favor da gravidade, você está fazendo uma extensão das fibras musculares. Bom, o músculo tibial anterior, esse que é da parte da frente da perna, ele tem 3 funções no corpo. Segurar o arco do pé durante o movimento, essa é a função principal dele. Ele faz a eversão do tornozelo, né, que é o chamado de supinação do tornozelo. E a terceira função, que é a secundária dele, que é elevar a ponta do pé, né? Levantar a ponta dos dedos. Então, quando ele está durante a corrida, que o pé nosso, né, encontra o solo, o tibial anterior ele que sustenta esse movimento do arco do pé. Então, durante esse movimento ele está acumulando energia, energia da gravidade. E quando ele está sendo usado na ação concêntrica, né, que é levantar a ponta do pé, isso é a função secundária dele. Além de gastar energia desnecessariamente, né, que não tem necessidade, nesse movimento faz com que ele fadigue muito rápido, né? Eu duvido você ficar 5 minutos levantando e abaixando a ponta do pé aqui assim, ó. Não dá. E o tibial anterior, mesmo estando fadigado, né, do movimento concêntrico, ele ainda consegue continuar levantando a ponta do pé durante toda a corrida. Só que a ação dele excêntrica, né, para limitar que o arco do pé caia demais, isso fica limitado, né? Então acaba o tornozelo fazendo a inversão, né, chamada pronação. E tem um outro problema. Quando o tibial anterior levanta a ponta dos pés, ele acaba estendendo a panturrilha, né? Então a panturrilha trabalha o tempo todo estendida. E a panturrilha, para quem não sabe, né, ela é corresponsável por fazer a flexão do joelho durante o movimento da corrida, junto com o posterior de coxa. A maioria não sabia disso. E aí fica aquele cabo de guerra, né, entre o tibial anterior e o posterior de coxa e a panturrilha no meio, sem poder trabalhar. E o que acontece com o posterior de coxa também? Rapidinho ele fadiga, porque ele vai ter que ficar flexionando o joelho sozinho. E aí machuca. E qual que é o resultado disso, né? Sem flexionar o joelho adequadamente, sem aquela resistência excêntrica do posterior de coxa, da panturrilha, aí o pé acaba indo mais para frente do que deveria. Ele vai mais para frente e vai mais rápido. Aí não tem tempo para voltar, né, mais para próximo do corpo. Aí o movimento fica aquela coisa esquisita, né? A perna fica dura, né? Não flexiona o joelho. O pé quase que arrastando no chão, passando lá embaixo assim. Não tem fase aérea da corrida, né? O cara fica... é uma caminhada rápida. É bem estranho. Então, acho que a principal alternativa, né, para você contornar todos esses problemas é conseguir relaxar o tibial anterior de uma forma que ele não vá fadigar muito rápido e não vai atrapalhar a ação dos outros músculos, né? Estima-se, né, em alguns diversos estudos aí, que o tibial anterior ele é responsável ou corresponsável por mais de 70% das lesões da corrida, né? Não importa o tipo de lesão que seja. Então esse tibial anterior realmente é importante, hein? O bicho é foda. Então, com o tibial anterior relaxado, você vai conseguir flexionar o joelho, né, adequadamente. O movimento vai ficar mais fluido. Você vai conseguir levantar um pouquinho mais o joelho na hora que você fizer o movimento de recuperação da perna. E com o joelho levantado, você vai ter tempo do pé ir lá na frente e voltar rapidamente para trás. Esse é o chamado approach. O approach são esses milissegundos onde você consegue fazer esse movimento de rápido, né, do pé ir lá para frente e voltar rapidamente. Então, esse movimento você vai estar empurrando o solo para trás e você vai estar indo para frente. Olha que beleza. E outra coisa também, quanto mais você conseguir relaxar o tibial anterior, mais seu pé vai ficar num ângulo próximo do solo mesmo, né? Mais seu pé vai ficar próximo do seu tronco, mais embaixo de você. E a tendência é que com o tempo você consiga aterrissar no médio pé sem fazer força nenhuma, só relaxando. Bom, e aí quais são os efeitos positivos de você aterrissar no médio pé? Se você pegar desde o arco do pé, articulação do tornozelo, do joelho, do quadril, você vai perceber que forma uma mola.
A ação da aterrissagem no calcanhar é muito limitada porque normalmente você está com todas essas articulações estendidas, né? Tanto o joelho quanto o tornozelo. E o arco do pé, a ação dele é nula durante o movimento. Então, a partir do momento que você consegue começar a aterrissar no médio pé, você forma uma mola com a sua perna. E você consegue toda essa energia do impacto, musculatura acumula e te joga para frente e um pouquinho para cima para vencer a gravidade, né? Uma forma simples de vocês entenderem a diferença da aterrissagem no calcanhar e no médio pé é vocês fazerem uma sequência de saltos curtos, 5, 10 centímetros assim, ó. Tente saltar rapidamente, caindo sempre apoiando no calcanhar. E depois, mesma coisa, saltando com saltos curtos, apoiando na ponta do pé, no médio pé. Vocês vão ver que dá uma diferença boa, principalmente no gasto, a energia que vocês têm que dispor para isso. Depois fizer esse teste, faça o mesmo teste, mas tampando os ouvidos. E aí comentem aí com a diferença que vocês sentiram. Agora imagina o Shura Kitata lá do começo do vídeo. Imagina se ele conseguisse mudar um pouquinho a mecânica dele e cair, aterrissar um pouquinho mais no médio pé. Ele hoje faz perto de 2 horas e 5 a maratona. Eu apostaria que se ele mudasse um pouquinho essa forma de correr, ele chegaria próximo do recorde mundial. Ali de 2 horas e 1 e alguma coisa. Eu já mandei meu currículo para ele. Estou esperando a resposta aí. Até agora não veio. Faz 2 semanas já. Mas vai vir.